você faz esse ato aqui, você está afirmando a sua identidade, quem você é no Senhor, amém? Glória a Deus. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, eu estou impactada com tudo que Deus está fazendo aí. Esse final de semana foi maravilhoso, né? Deus fez grandes coisas aí na vida dos nossos varões. Estou vendo uma mulherada sorridente aí. Tem gente que, tá com um sorriso de canto a canto. De manhã não deu para perceber muito, que ainda o povo estava meio sonolento. Algumas irmãs aí estavam meio sonolentas. Podem se assentar, queridos e queridas. Alguns irmãos e irmãs estavam meio sonolentos, mas agora já está acesinho. Passaram o dia aí sendo elogiadas, ouvindo, né, do que Deus fez na vida dos maridos aí. Então, glória a Deus. E nós não podemos deixar isso passar, não é? Vamos continuar aqui, Fizemos aí ao longo do mês passado todo, né, uma série de mensagens aí sobre adoração. Sim ou não? Vocês acompanharam todo mês aí nós falando sobre adoração. Antes da adoração falamos sobre os enraizados. Também foi uma série de mensagens muito abençoadoras, né? E estamos então no segundo propósito aí da igreja, né? Que é a comunhão. Estamos iniciando hoje. Essa é a primeira da série de mensagens sobre comunhão. É o propósito de Deus para a igreja. Amém? Então nós vamos hoje falar sobre criados para conectar. É o tema do nosso sermão aqui, criados para conectar, o propósito da comunhão. Vamos descobrir aí ao longo dessa mensagem qual que é o propósito da comunhão. Por que Deus fez tanta questão de que nós estivéssemos em comunhão? Por que Deus faz questão, né, da comunhão? Então nós vamos aprender aqui nessa mensagem, né, nessa série de mensagens aí. E hoje nós vamos começar falando sobre o capítulo 2 de Gênesis, o verso 18. Glória a Deus. Essa versão que está aqui é a versão NVT. Eu gosto dessa versão, é a mesma versão aqui da minha Bíblia. Então nós vamos ler nela, e está escrito assim, olha: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. Olha só que palavra abençoada aí. Eu já estou vendo alguns varões aí já dando glória a Deus, porque, né, ninguém quer saber de ficar sozinho, sim ou não? Glória a Deus. Amados, nós estamos vivendo um tempo, né, um novo tempo, né, o tempo aí onde as pessoas estão muito conectadas, né? Tanto é que o tema do sermão aqui é criados para conectar. Nós fomos criados para nos conectar. O que é conexão? É você se juntar, né? Quando você faz conexão entre uma coisa e outra, você se junta, né? A conexão faz a ponte, te junta a outras pessoas. Então, queridos, vira para essa pessoa que está do teu lado e diz assim, Deus não te fez para ser só. O desejo do coração de Deus é que ninguém esteja só, tá bom? Então, por conta disso, ele se preocupou com a solidão do Adão. Ele se preocupou. Deus não quer que nós fiquemos sozinhos. Deus nos prepara sempre alguém para andar ao nosso lado. Aí nós vamos falar somente, né, de casais? Não. Vamos falar sobre todos os âmbitos de relacionamento que nós nos expomos todos os dias, né? Entre o homem e a mulher, também entre amigos, entre irmãos, família, todo tipo de relacionamento, né, está no coração de Deus. O desejo de Deus é que nós vivamos como uma família, amém? Então nós vivemos um tempo, amados, de muitas conexões, mas são conexões digitais. Hoje o povo está muito ligado nas redes sociais.
e conectado de verdade, de fato, sabe? Tem gente que quando acorda, já está do lado da cabeceira dele lá, o celular, a primeira coisa que ele faz antes de falar bom dia com quem está do lado, é pegar o celular, às vezes fala que é para olhar a hora, né? E já liga ali, olha para o WhatsApp, do WhatsApp já vai para o Facebook, do Facebook pula para o Instagram, do Instagram, tem mais aí, eu só tenho esses daí. Mas deve ter mais redes sociais aí, TikTok e mais um monte de coisa. E aí, queridos, quando vai ver, ficou horas conectado ali, com o olho vidrado, não é? Não é desse jeito? Então, esse é o tempo que nós estamos vivendo agora. Né? Um tempo onde existem conexões digitais, porém, não tem relacionamento. Os relacionamentos diminuíram, se tornaram superficiais. Né? Deixaram de ter conexão no relacionamento e passou a ser um relacionamento superficial, né? Muita gente conectada nas redes, desconectadas da vida real. Né? A pessoa se desconecta, sabe? Não consegue perceber a realidade, porque ele está ligado somente no mundo virtual. Então, amados, a gente precisa trazer de volta, sabe? O nosso propósito, resgatar o nosso propósito, porque o propósito de Deus é conexão, mas é conexão real. É conexão de relacionamento real, não relacionamento virtual. Né? Não você se aproximar dos que estão longe. Isso tudo, gente, é bênção. Sabe? Foram ferramentas que com a sua inteligência criou para nos aproximar, para tornar as coisas mais fáceis, mais acessíveis. E é necessário. É uma bênção a gente poder... Né, falar com alguém, um parente, um amigo que está lá nos Estados Unidos, que está do outro lado do mundo, né, isso tudo facilitou os acessos para nós, sim ou não? Mas isso não pode roubar, né, o nosso relacionamento real que está aqui, das pessoas que estão próximas de nós, né, que estão ao nosso redor, que estão ao nosso lado. Então, nós precisamos aprender a dosar, né, esses relacionamentos aí, dosar essas conexões e trazer elas para o centro da vontade de Deus, né? Então, o primeiro problema da humanidade, queridos, não foi só o pecado. A impressão que dá, né, que o primeiro problema que aconteceu quando Deus criou o homem foi o fato da mulher ter pecado, né, e ter levado também o marido ao pecado. Mas não foi esse o primeiro problema. O primeiro problema foi a solidão. Foi a solidão. Quando Deus criou Adão e criou todas as coisas, né, falou para Adão assim, olha Adão, você vai governar a terra, você vai dominar sobre os homens, sobre os animais, ou melhor, sobre os homens não, sobre os animais, né, sobre tudo que tem vida, você vai cultivar o jardim. Deus deu trabalho para o homem. Olha só que coisa legal, né? O Gilcinho falou sobre isso de manhã, que ele ficou impressionado como Deus, né, cobrou isso lá nesse congresso que eles foram aí, que os homens precisam trabalhar, precisam amar o trabalho. O trabalho é algo que é maravilhoso para o homem, não é? Mas tem muito homem aí que não quer trabalhar não, gente. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Que Deus tratou. Aleluia. Então, queridos, Deus deu funções para o homem. Deus colocou o homem ocupado ali para cuidar do jardim, para cuidar das coisas. Deu ocupação para o homem. Mas ele percebia que faltava alguma coisa. Sabe, o homem estava triste. Faltava um brilho no olhar do homem, né? Faltava, alguma coisa estava faltando. Ele estava com vazio. Sabe quando aparentemente dá a impressão que está tudo certo, que está tudo bem, que você tem tudo, mas ainda está faltando alguma coisa. Tem alguma coisa errada. Esse era o sentimento que estava no coração de Adão. E como Deus é maravilhoso, Ele nos criou, nos formou, Ele sonda-nos, Ele nos conhece por dentro, sabe aquilo que acontece dentro de nós. Ele olhou para Adão e falou, tem alguma coisa errada com esse meu filho aí, eu preciso fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa para mudar isso. Fala para esse homem valoroso que está do teu lado e diz para ele assim, olha, Deus sonda o teu coração. E Ele sabe o que está faltando para você. Amém?
Então, amados, Deus sentiu a solidão de Adão. Ele percebeu que Adão estava sozinho. E então é essa fala aí, olha, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Eu vou preparar algo para ele, sabe? Então, quando Deus percebe que o problema era a solidão, sabe como que Deus resolve esse problema aí? Ele coloca, então, comunhão. Deus percebeu, precisa ter comunhão. O homem precisa comungar, ele precisa ter algo em comum com alguém, precisa ter alguém da semelhança dele, para que tenha algo em comum com ele. Então Deus curou esse problema, Deus sanou o problema da solidão com comunhão. Deus sarou o problema da solidão com presença. Sabe, queridos, pode estar tudo bem. Pode aparentemente estar tudo sob controle. Não está te faltando nada, mas se falta a presença. Falta alguém que seja presente na sua vida. Então não está bom. Então é só, sabe, é superficial. Mas então, queridos, Deus não quer que nós estejamos com faltas. E aí Ele levanta, alguém, ele traz alguém para fazer parte, para curar, para sarar, para marcar, a vida do Adão. E Ele traz alguém para ter comunhão, traz a presença. Então a comunhão, queridos, ela cura, ela fortalece, ela cura. Quando tem alguém do teu lado, se você está triste, uma palavra que você recebe de ânimo, de força, já muda o seu ânimo. Já muda o seu pensamento, já faz você sentir um alívio. É como se derramasse um bálsamo sobre a tristeza do teu coração, Aí esse bálsamo traz cura, traz alívio. Então é importante a gente ter alguém junto com a gente, Ela fortalece, ela edifica. O que é edificar? É construir, Quando tem alguém do seu lado, essa pessoa constrói algo em você, algo que você não tem, e ela é usada para construir isso na sua vida. Porque se não tem outra pessoa, com características diferentes da sua, você vai ficar em falta, você vai ser incompleto. E então Deus completa isso, Deus e te fortalece, te edifica, Então você não foi criado para andar sozinho, tá bom? Você foi criado para pertencer. Nós sempre falamos isso aqui na igreja, A IPA, ela não é uma igreja para se congregar, não, mas a IPA é uma família para pertencer. Nós precisamos pertencer, ter esse sentimento de pertencimento. Isso é bom, saber que você faz parte de algo, que você foi construído, edificado, com presenças na tua vida, que faz você ter esse sentimento de pertencimento. Eu pertenço a um lugar, eu pertenço a algo, eu pertenço a alguém, eu tenho um dono. Isso é maravilhoso. Nós não estamos sozinhos, queridos. Eu sempre falo, hoje de manhã eu falei sobre isso também, que existe diferença, entre solidão e solitude, tá? A solidão, queridos, gera todos esses problemas que você viu aí, sabe? Gera faltas, você traz tristeza, traz dores. Uma pessoa que vive sozinha, ela é incompleta, ela se sente incapaz de fazer determinadas coisas. Ela se sente incompleta para isso. Então, a solidão é um problema de fato. O contrário de solitude. Nós precisamos da solitude. Quem sabe aqui o que é solitude? Solitude é quando você separa um tempo para você mesmo. Para investir em você, para investir na sua vida, para investir, sabe, na sua alma, cuidar da sua alma, do teu espírito, sabe, fazer uma conexão diferente. A solitude te leva a ter uma conexão com o teu Senhor, você se preparar, sabe, você ter um tempo de dedicação para Ele e para você, para a restauração tua. Então, é um tempo de presença, mas a presença do Espírito na tua vida. Isso é a solitude, é você buscar um tempo para isso, investir na tua alma, no teu espírito. Quando você faz isso, você investe na tua alma, no teu espírito, você está se amando, se cuidando. Então, nós precisamos, a Bíblia diz assim, que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar ao próximo como
a nós mesmos. Então, o próximo não vem em segundo lugar, o próximo vem em terceiro lugar, porque você ama a Deus, se ama e se amando, ama o próximo. Então, se você não tiver momentos de solitude, de cuidado com a tua alma, você não vai se amar o suficiente para enxergar o valor do teu próximo. Você vai enxergar a ele como você se enxerga, faltando, incompleto. Então, nós precisamos ter momentos de solitude, para cuidar da nossa alma e então estar bem o suficiente, para amar o nosso próximo. Então, queridos, essa é a diferença. Quando Deus olhou para Adão e viu que ele estava em solidão, faltava alguém para ele. E então ele resolve, trazer para ele uma companheira, Então, o Adão, o contexto de Adão é que ele estava num jardim, um lugar perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito, sim ou não? E o jardim que Deus havia feito era perfeito, estava cercado de abundância, tinha tudo que o homem precisava para sobreviver ali. Deus deu a ele tudo que era necessário, para que ele vivesse. Porém, ele estava, e inclusive tinha a presença de Deus, que o jardim foi feito por Deus e Deus estava ali naquele jardim. Deus se fazia presente naquele jardim, mas ele ainda assim estava incompleto, Então, mesmo assim, Deus declara: não é bom que o homem esteja só. Então, isso revela algo poderoso para nós. O que isso traz para a nossa vida? Deus valoriza relacionamentos humanos. Deus valoriza, você se relacionar com outro ser humano. Gente, hoje em dia está tão difícil. Tem pessoas que declaram que preferem se relacionar com animais, eu prefiro ter um pet na minha vida, porque eu amo mais animais do que gente. Quem já ouviu essa frase aí? Está muito comum. Não estou dizendo aqui que você não deve amar os animais. Glória a Deus, tem que amar sim a criação de Deus. Toda a criação de Deus é boa. Mas ela jamais pode substituir o ser humano. Ela jamais pode substituir alguém que foi criado com um propósito, de Deus, com um propósito. Nós fomos criados por um propósito, Então a gente precisa entender que Deus valoriza o relacionamento entre humanos, como parte, do propósito eterno. Deus tem um plano traçado e direcionado para as nossas vidas. Deus desenhou um plano para as nossas vidas e nós fazemos parte disso, e você não vai conseguir cumprir esse propósito sozinho. Então Deus vai sempre colocar pessoas no seu caminho, sempre Deus vai trazer você para relacionamento. Nós somos seres relacionais, seres que têm que manter relacionamento, amém? Então vamos para os termos originais aqui, no hebraico, o que é esse versículo, só. A gente está falando aqui sobre solidão. Então não é bom que o homem esteja só. No hebraico, o que isso significa, esse só? Significa essa palavra levad, que é isolado, cortado do propósito, fora da função. Quando você se isola, quando você está sozinho, quando você está sozinho, não em momento de solitude, mas sozinho, você corta o propósito de Deus, Você está fora da função que Deus determinou para você, como homem, como um ser que Ele criou você. Ele tem um propósito. Então, quando você se isola, você está dizendo assim: eu não quero fazer parte desse propósito. Estou falando homem aqui, queridos, mas é o homem da criação, No geral, de forma geral, homem, mulher, criança, jovem, Então, nós precisamos entender que existe um propósito de Deus, e estar só nos tira desse propósito. Não faz parte do propósito de Deus nós nos mantermos só, ermitões, uma pessoa que não quer relacionamento, não se relaciona com ninguém, Ainda que você não tenha um companheiro, uma companheira, mas você precisa de ter pessoas na sua vida que fazem parte. Você tem família, você tem amigos, você tem um trabalho onde você precisa se relacionar com as pessoas. Você precisa ter relacionamento. E e faz parte disso o plano de Deus, Agora, quando Deus então criou uma mulher para andar ao lado do homem, que nesse caso aqui Deus estava
formando a mulher, trazendo para a mulher, ele estava suprindo a necessidade de Adão. Adão tinha necessidade de alguém que o completasse, de alguém que tivesse características diferentes das deles, amém? Eu falei aqui de manhã, o pessoal riu, mas é verdade, né? Tem muitas pessoas que às vezes querem mudar o companheiro, quer que ele tenha características iguais. Tem mulher que vive querendo mudar o marido, quer desenhar o marido assim, ó. Não, você tem que ser assim, você tem que ser aquilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas isso faz parte da tua característica. Você está querendo algo que Deus colocou em você, isso é você, né? Não é o homem. Se você quiser que ele se torne isso, ele vai ser uma mulher. Quem quer uma mulher do lado? Mulher querer mulher? Não, você quer o homem. Por isso que são diferentes, né? E o homem é a mesma coisa. Se ele não cumprir com o propósito dele, as funções dele, ele vai deixar de ser o homem, vai ser a mulher, vai estar no papel da mulher, não é? A mulher não pode querer ter as funções do marido, senão ela vai ser um homem. Então, cada um dentro do seu propósito, um complementa o outro. Foi por isso que Deus criou dessa forma, né? Por isso que Deus fez a auxiliadora. Olha só, essa palavra auxiliadora, ela quer dizer exer, apoio vital. Olha só que tremendo, apoio vital. O que significa isso, gente? O que é um apoio vital? Eu entendo que é um apoio que você necessita para viver. Sem esse apoio, você não vive, é vital. Se não tiver esse apoio, você não tem condições de viver. Então, esse lindo que está do teu lado aí, ó, ele precisa do seu apoio vital. Se você não fizer a sua parte, se você, né, não se vestir dessas características aqui de auxiliadora, como que esse homem lindo vai viver? Não vai. Você vai matar o seu marido, o seu companheiro, né? Então, você foi feita pelo Senhor com uma característica de auxiliadora, de apoiadora. Você precisa apoiar o teu marido. Outro significado dessa palavra, aliança de suporte. Olha que lindo, você fez uma aliança com ele, uma aliança de dar suporte a ele. O que é dar suporte? Olha, é pesado, é você pegar o peso dele e trazer para você suportar o peso. É uma aliança, você faz uma aliança, eu vou te suportar, eu vou dar suporte para você, até o fim. É uma aliança, quando você se casa, você fala lá, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, não é assim? É uma aliança, você está formando uma aliança ali, ó. Enquanto eu viver... O bem, quando vai fazer casamento, eu acho bonito. Ele não fala até que a morte nos separe. Ele fala assim, enquanto eu viver. Então, enquanto você está vivo, viva, né, auxiliadora aí, você vai dar suporte. Vai dar suporte para esse homem. De vez em quando, né, não é um suporte literal, gente. Se você for olhar para o tamanho do homem que está do teu lado e achar que você vai botar ele nas suas costas e sair carregando, você está lascada. Você olha o tamanho do bem lá, ele é grande, né? Olha o meu tamanho aqui, eu não aguentaria, não. Mas eu sei o que é o significado dessa palavra, porque nós vivemos isso, né? Eu dou o suporte que ele necessita, né? Eu dou o suporte que ele precisa, para ele continuar firme, para ele continuar em pé, para ele continuar, sabe, fazendo aquilo que ele precisa fazer. Porque às vezes, amados, a caminhada é difícil. Às vezes não é fácil cumprir com o propósito que Deus tem para o homem, né? Deus exige coisas do homem que não exige da mulher. Então não é fácil ser o homem. Eu até estava comentando sobre esse evento aí, sobre esse congresso que os homens foram. E na hora da oração do encontro, no sábado, chamei as pessoas para orarem pelo retorno deles, né? Para que o Senhor os trouxesse em segurança. E lembrei, né? Falei, olha, gente, vocês não têm ideia do que está acontecendo naquele lugar. Sabe, os homens estão sendo trazidos, eles estão sendo levantados ali. 6.000 homens ali entendendo o propósito da criação deles. Sabe, 6.000 homens ali se posicionando como homens. Sabe, como trazendo para eles a responsabilidade do lar, o sacerdócio. Aqueles homens estavam ali entendendo o sacerdócio que está sobre a vida deles. Imagine no mundo espiritual a força disso,
né? O que acontecia ali no mundo espiritual estava sendo quebradas cadeias, sabe? Homens que muitas vezes se deixavam ser dominados pelas mulheres por falta de sabedoria. Homens muitas vezes que deixavam de cumprir o seu papel, obrigando as suas companheiras a se posicionarem da forma errada. Então, tudo isso estava sendo quebrado ali no mundo espiritual. Eles estavam entendendo os seus papéis e voltariam dali posicionados, sabe, como sacerdotes da casa. Essas casas vão receber esses homens, elas nunca mais serão as mesmas, porque elas terão ali um homem com cabeça sobre ele, que é o Senhor, né? E ele se tornando um cabeça da casa, sabe, ele se posicionando. E isso no mundo espiritual tem um peso muito forte. Muito forte. Então, queridos, quando nós descobrimos o papel de cada um, quando você começa a entender cada um dentro do seu papel, cada um dentro do seu propósito de criação, as coisas começam a acontecer dentro do lar, dentro da família. O diabo para de roubar as famílias, sabe? Existe hoje em dia uma inversão de valores muito grandes. As mulheres se posicionando de uma forma que estão levando os homens a perderem a sua masculinidade, sabe? O seu valor de homem, o seu lugar dentro da casa. Isso está errado. Nós precisamos mudar isso, precisamos ter consciência para mudar isso. Eu brinco muito com a Bela, né? Eu falo para ela, como é gostoso a gente estar no nosso lugar, né? Você falar para o homem assim, bem, eu dependo de você, totalmente. Ó, ele que vai pagar suas contas, minha querida. Ó, ele que vai, né? O homem que tem que pagar as contas da casa, não é a mulher. O homem que tem que, sabe, dar ordem lá, fala, não, as coisas aqui é assim, assim, assim. E tudo isso é bom demais, sabe por quê? Porque quando ele manda, ele se responsabiliza. Se der ruim, ó, é problema dele. Pensa que é seu? Não, então você só vai orar, Senhor, abençoa meu marido, Deus, dá para ele muita graça para ele tomar a decisão certa, porque tudo vai correr bem, amém? A mulherada aqui está difícil, hein? Eu acho que seus maridos estão precisando ir para lá. Porque você não escutei nenhum amém. Amém? Ai, glória a Deus. Amém é concordância, gente. Se não está concordando, tem alguma coisa errada aí. Vai levar um cutucão do homem daqui a pouco. Então, queridos, nós precisamos entender o nosso papel. Nós fomos criadas para dar suporte, né? E fomos criadas, sabe, para estar ao lado. Ser um parceiro de destino. Sabe, quando Deus escolhe uma família, quando Deus forma uma família, Ele traça um destino para essa família. Ele desenha o caminho, sabe, para o centro da vontade dEle, para essa família chegar ao centro da vontade dEle. E você tem ali uma parceira de destino. Ou seja, ela vai sempre estar ao teu lado. Sempre estará ali ao teu lado. Não importa se as coisas estão boas ou se não estão boas. Vivemos tempos difíceis, nem sempre tudo vai ser maravilha, mas dentro da nossa casa, quando nós estamos dentro dos nossos papéis, né, nós podemos tornar os momentos difíceis mais suaves, sabe? Capazes de passar. Você olha e fala assim, fique em paz, vai dar tudo certo, vai passar. É uma breve e momentânea tribulação. Não é? Nós temos essa palavra e a gente motiva ao homem. Continua firme, eu estou aqui. Eu vou te dar suporte. Pode estar difícil, mas eu estou aqui, ó. Eu vou caminhar do seu lado. Eu não desisto de andar do seu lado. Porque, queridos, não é fácil para o homem carregar todo o peso, toda a responsabilidade, né, sobre ele. Isso traz insegurança. Sabe, isso traz dificuldade para o homem, porque ele tem essa coisa de ser o responsável pelo andamento da família. Então nós precisamos, né, estar ao lado e mostrar que o que ele está fazendo é bom, né, e que nós valorizamos isso, amém? Glória a Deus. Então, além dessa tradução aí que eu trouxe aqui no esboço, tem mais um complemento que é força que ampara, sabe? Nós somos mulheres fortes, Deus nos deu força. Sabe, essa coisa de mimizinha, assim, uma mulher mimizenta, mulher, sabe, cheia de muitas fraquezas. Gente, isso não é de Deus, não. Nós somos fortes, Deus nos criou com uma fortaleza, somos capazes, sabe, de ajudar. Para de atrapalhar a vida do teu marido. Fala para essa mulher que está do teu lado aí, marido, ó, dá um jeito aí, dá uma força, faz alguma coisa. Tem mulher que atrapalha a vida do marido, não ajuda em nada. Qualquer coisinha a mulher está lá caída. Quer chamar atenção.
Chama atenção, mostrando que você é forte. Eu estou aqui. Eu vou te ajudar. Sabe, eu estou bem. Se o marido não está bem, você está bem. Levanta. Não acaba de derrubar, não. Que a coisa... Você vai junto para o buraco. Você fez uma aliança, está pensando o quê? Se ele cair, você vai ficar plena lá? Vai nada. A aliança, ó, não tem separação. Não tem como soltar a aliança. Você vai junto. Então, a gente precisa entender o nosso papel. Encontrar o nosso lugar. Nós somos fortes. Deus nos fez com uma força suficiente para amparar eles no momento da fraqueza. Se eles estiverem com as pernas bambas, se eles estiverem, sabe, num momento de fraqueza, de dificuldade, você é capaz de suportar, você é capaz de amparar, você é capaz de trazer ele para o seu colo e falar assim, ó, vem aqui, eu tenho um lugar para você. Eu tenho um lugar para você descansar, eu tenho um lugar para te amparar. Como é gostoso, amado, sabe, quando você passa um dia difícil e você ter como voltar para casa e saber que tem alguém ali que não vai se opor a você, que não vai ser o teu inimigo, a tua inimiga. Tem um significado para essa palavra também, que eu tinha falado de manhã para as meninas, elas falaram, eu quero esse significado aí, apóstolo, que eu esqueci de falar. Essa palavra, Ezer, ela veio acompanhada de uma outra que é Ezer Kenegado. Ezer Kenegdo, não é Kenegado, não é Kenegdo. Que tem um significado de oposta. Então, a mulher é oposta ao homem. Né? A mulher é o contrário do homem. Glória a Deus, é assim mesmo. É diferente. Não é para ser igual. Por isso que eu falei aquele negócio. Se for igual, vai ficar 2 homens. Se for igual, vai ficar 2 mulheres. Né? Então, Deus fez o oposto do homem. Tudo que falta no homem tem na mulher. Tudo que falta na mulher tem no homem. Oposto, mas aí o oposto não é para gerar oposição. Não é para você ir para cima do homem. Não é desse jeito, as coisas não é assim. Ou o homem, né, pensar que você é inimiga quando você também está dando um toque. Fala para esse varão também pegar leve, porque de vez em quando a gente quer ajudar, quer dar um toque, aí ele já está repreendendo a gente. Ó, sai para lá, Satanás, para trás de mim. Já está pensando que a mulher é o inimigo, né, meu irmão? Não é. A mulher, Deus levantou ela muitas vezes para opor, mas para opor, assim, contrapor, né? Você coloca coisas que ele não está vendo, você mostra para ele uma visão que ele não está enxergando. Você mostra algo que na plenitude dele ele não consegue, ele não tem essa parte, ele não consegue enxergar essa parte, mas Deus te deu um olhar mais minucioso, né? mais específico, aí você vê coisas que talvez ele não está vendo, então você vai ajudá-lo, vai complementar a vida dele. Então, significa oposta, contrária ou correspondente. Aí começa a melhorar, né? Por quê? Porque você precisa de alguém que seja compatível, que corresponda a você. Olha, nós somos correspondentes, né? Temos coisas em comum, mas também tem coisas em você que completa ele. Tem coisas nela que completa você. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, essa é a tradução. Esse é o propósito de Deus quando levantou uma companheira para suprir, né, as necessidades do Adão, do homem. Então, é uma força que ampara, é socorro, né? Ela é oposta, contrária, mas ela complementa. Ela é correspondente. Então, hoje, amadas, nós estamos aprendendo aí qual que é o nosso papel dentro desse relacionamento. É por isso que, às vezes, o homem não quer sair do virtual. Porque a realidade dele está triste. A realidade está difícil, né? Aquela que Deus levantou para dar suporte, para fazer todas essas coisas, não entende o seu papel e age como uma inimiga, como uma opositora. Nós precisamos aprender, né, a exercer o nosso papel para que a gente possa também receber os benefícios de um relacionamento. Todo relacionamento, querido, traz benefício para nós. Como eu disse aqui, a solidão, ela traz tristeza, ela traz amargura. Né? Ela deixa a pessoa para baixo, ela deixa a pessoa incompleta.
O relacionamento não, ele traz completude, sabe? Ele completa você. E aí tudo dá certo. Como que nós podemos fazer isso, queridos? Como que nós podemos aplicar isso dentro da nossa casa, dentro da nossa família? Né? Nós podemos, primeira coisa, para sair do mundo virtual e entrar num relacionamento real, priorizar tempo de qualidade entre os membros da família. Tem gente que fala, mas a gente se reúne todo dia, vamos para a mesa. Glória a Deus, a mesa é perfeita. É o lugar onde se desenvolve um tempo de qualidade, né? Precisamos de fato, mas é um tempo de qualidade desconectados. Às vezes a família está realmente toda reunida, mas cada um na mesa está ali, com o prato de um lado e o celular do outro. Ninguém consegue olhar no rosto de ninguém, porque está todo mundo preso no relacionamento aqui, ó, virtual. Não consegue, não tem diálogo, não tem conversa. Sabe, quando você separa tempo de qualidade, é olho no olho. Você olha no olhar do outro, no olhar você percebe se está tudo bem. Às vezes a boca fala que está bem, mas o olhar, a tua expressão mostra de fato como estão as coisas. Só no olhar a gente sabe se um filho está bem, se não está, se o marido chegou bem, se ele teve um dia difícil. Né? Ou o marido olha para a mulher e sabe que alguma coisa está errada. Sabe, quando você observa. E relacionamentos à distância, queridos, não traz olho no olho. Sabe, não te permite ter o relacionamento real, a vida real, viver a vida real. Então a família não está estruturada. A estruturação vem através do diálogo, da conversa, do olho no olho, do tempo de qualidade, tá bom? Então não apenas presença física, mas conversa, escuta e oração juntos. Conversa, queridos, é complicado. Não pensa que vai ser fácil você exercitar conversa. Porque tem gente que às vezes só quer falar, mas não quer ouvir. Isso é uma característica, assim, na maior parte, predominante nas mulheres. O homem não gosta muito de falar mesmo. E a gente quer que fala, né? A gente quer conversar. Então, o homem é mais ouvido. É um ouvido assim. Tem hora que tem hora que está ali só o corpo presente, viu? Porque ele está numa caixinha, ninguém sabe onde. Né? Às vezes, quando a gente tem que fazer uns testes para ver se eles estão ouvindo mesmo. Você pergunta uma coisa que é escabrosa, assim, para ver se ele vai falar, nossa, aí está ouvindo. Mas se ele continuar lá, você está falando coisa nada a ver, ele está, o quê? Eu estou te xingando, estou brigando com você está falando que está me ouvindo aqui. Não é assim? Ou então a mulher fala. Quando o homem vai falar, ela não deixa nem ele começa a falar, mas aí começa de novo. Eu tenho um pouco de problema com isso daí, porque eu falo muito. O Ben também fala, vocês veem que ele gosta do microfone, que eu nunca vi igual. Para soltar o microfone é triste, mas assim, em casa, ele tem os momentos dele, está estudando, né? Mas às vezes ele está falando comigo e eu estou querendo já trazer a solução. Ele fala um pouco lento, todo mundo sabe. Aí eu às vezes quero pôr no 1.5, né, Ben? Estou confessando pecado aqui. Quero pôr ele para ir um pouco mais ligeirinho, para falar um pouquinho mais rápido. Só que aí a mulher, ela não consegue só ouvir mais rápido. Ela quer falar logo, e tal coisa assim, que você vai falar, não. Você não está prestando atenção no que eu estou falando. Você não está me ouvindo de fato. Aí eu, dá aquela rubrada na cara, você fala, vixe, desculpa. Aí bota o celular de lado e olha no olho. Aí ele fala, agora ele começa a falar direito e eu presto atenção, porque senão aí a batata assa, né? Então, queridos, nós temos que ter esse controle, precisamos saber a hora de falar e precisamos ouvir o outro. Né? O relacionamento é composto por diálogo, por conversa, então nós precisamos manter isso na mesa. Os nossos filhos precisam, falar o que eles pensam, o que eles sentem. Isso é preciso colocar na mesa. Até quando eles falam coisa que não tem nada a ver, não está certo no seu entendimento, mas procure entender o que ele está falando e mostrar o outro lado. É através do diálogo, isso é possível. Através da conversa, isso acontece. E orar juntos, queridos, porque isso aí, quando você ora juntos, você está estabelecendo coisas no mundo espiritual para a tua família, importantes,
Sabe, quando ainda que o filho não está ali prestando muita atenção, ele está orando, mas quando ele dá o amém, todo mundo junto, que assim seja. Sabe, a autoridade espiritual que está sobre a vida do marido, na oração, né, Deus ouve a oração desse homem e as coisas acontecem. Aquela família é blindada, sabe, essa família ela recebe benefícios, né, por estarem orando juntos. No ponto 2 aí, valorize as refeições como momentos sagrados de comunhão. Faça da mesa um altar. Está dentro disso que eu falei para vocês aqui. Sabe, experimente esses momentos de mesa, para olhar um no olho do outro, para estar juntos, fazer aquele momento ali, nós não abrimos mão disso. Existem coisas que na nossa casa nós precisamos manter, não abrir mão, porque são importantes, são essenciais, são primordiais para a boa saúde, né, da família e dos relacionamentos. Crie um ambiente onde todos se sintam ouvidos e amados. Todo mundo tem direito de falar e todo mundo tem a obrigação de ouvir o que fala. Ainda que você não concorde com o que foi falado, mas você precisa ouvir para contrapor, né? Então precisa do diálogo. Amém? Então eu quero que você faça um momento aí de introspecção, né? É uma pergunta retórica que eu vou fazer para você só pensar nisso. Eu tenho investido tempo intencionalmente, eu tenho investido intencionalmente em meus relacionamentos mais próximos? Tenho me isolado ou tenho me aberto para a comunhão, para a comunicação real? Pense nessas perguntas. Como posso ajudar minha casa e a minha igreja a viverem mais unidade, a estar mais juntos? Sabe, vamos pensar nisso. O que eu posso fazer para melhorar aquilo que não está bom? Qual a minha parte? O que me cabe dentro desse propósito, desse plano de Deus? O que eu preciso fazer para que as coisas aconteçam como deveriam acontecer, para que as coisas fluam da forma que deveriam fluir? Então, queridos, nós somos pessoas que temos relacionamentos reais. Deus investe em relacionamento, em comunhão. É do interesse de Deus que nós tenhamos comunhão. Então, Davi e Jonatas é um exemplo disso. É um exemplo não é um relacionamento entre homem e mulher, é um relacionamento entre amigos, sabe? Eu quero trazer para você, pensar um pouquinho, sobre as pessoas que você traz para a sua vida, que você convida para fazer parte da sua vida. As pessoas que são importantes, que você importa para dentro de você, importa. Importante é isso, é alguém que você pega ela e importa para dentro da sua vida. Que tipo de pessoa você está dando importância e está trazendo para dentro da sua vida, dos seus relacionamentos? Está fazendo disso um relacionamento? É uma pessoa que te joga para baixo? É uma pessoa que na primeira oportunidade que tem, na frente das pessoas, te humilham, faz zombaria de você, faz chacota com você, brincadeiras bobas? Ou é uma pessoa que olha para você e sabe se você está bem, se não está, e está ali pronto para te ajudar, na hora que você precisa, ou na hora que você precisa dele, ele vem até você, ou se você vai até ele, você sabe que tem alguém que você pode contar, que você não está sozinho? Que tipo de relacionamento você está mantendo? Ou é uma pessoa tóxica? Porque pessoas tóxicas, queridos, a gente tem que tirar da nossa vida. Aquilo que não é bom, não foi Deus que colocou. Fomos nós que erramos na escolha e trazemos para a nossa vida. Então, nós precisamos nos preocupar com isso. Tem um exemplo de Ruth e de Noemi, nora e sogra, né? Elas tinham uma real comunhão, uma comunhão de verdade, né? Elas estavam bem, essa comunhão delas ultrapassava, né, o relacionamento de sangue. Era algo mais vivo, sabe? E a Bíblia fala isso, que tem amigos que são mais chegados do que irmãos. Né? Tem pessoas que a gente traz para a nossa vida que é mais chegado do que pessoas até da nossa própria família. São relacionamentos reais que nós produzimos, criamos, né? Tem a igreja, o exemplo da igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos. Aí vamos falar de igreja, né? Da comunhão da igreja. A Bíblia diz que é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Gente, olha, isso é um versículo tremendo, eu sempre falo disso aqui.
sabe? Na união dos irmãos, Deus ordena a bênção. Deus ordena a vida. A pessoa que vive em comunhão entre irmãos, ela vive cheia de vida. Ela vive, sabe, cheia de bênçãos. Deus ordena bênçãos. Tem pessoas que não conseguem se relacionar nem com a pessoa que está do lado dela o tempo todo. Tem dificuldade, sabe, de amar o irmão. Cada um que está aqui, gente, é diferente um do outro. Deus não fez ninguém igual. Deus fez pessoas diferentes e nós precisamos entender isso. Que a pessoa, para ser seu amigo, para você amar ela, para você valorizar ela, não tem que ser igual a você. Ela precisa apenas ser de Deus, ser alguém que, sabe, que Deus acrescentou na sua vida. E na igreja primitiva, a palavra de Deus diz que todos viviam juntos, repartiam tudo, tinham tudo em comum. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que todos os dias Deus acrescentava à igreja aqueles que haveriam de ser salvos. Todo dia. Então, você que está aqui, as primeiras vezes que você está vindo, tem muita gente aqui que está faz tempo. Quem está aqui mais de 10 anos? Levanta a mão. Mais de 10 anos caminhando com a gente. Assim, ó. Tem um monte de mão lá. Glória a Deus. 5 anos. Mais um monte aí. Tem gente que está fazendo conta ainda na cabeça. Então, tem alguns que chegaram agora. Quem chegou esse ano aqui? Glória a Deus. Alguns chegaram ano passado. Então, você vê, são pessoas diferentes. E eu entendo, sabe, como se você está aqui, Deus colocou você aqui hoje. Você não veio porque você achou bonitinho meu rostinho, do bem, né, o nosso formato. Não, você veio porque Deus te trouxe. Deus acrescentou você nesse lugar. Amém? E se Deus acrescentou aqui, significa que você faz parte dessa comunhão. Então nós precisamos estar bem, precisamos nos relacionar, manter relacionamentos. Isso é saudável, isso é bom, é agradável diante do Senhor, é agradável aos olhos do Senhor. Então, queridos, precisamos entender que no âmbito familiar, no âmbito social, né, no âmbito da igreja, nós precisamos manter relacionamentos saudáveis, né? Nós somos pessoas relacionais, seres relacionais, então precisamos entender isso, que isso agrada o coração de Deus. Então é bom, é agradável que estejamos juntos. Em Eclesiastes diz que melhor é serem 2 do que 1, porque quando um está de pé, ou melhor, quando um cai, o outro levanta. Glória a Deus. 1 João diz assim: se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. Ou seja, se nós somos de Cristo, o Espírito que está em você é o mesmo que habita em mim. Amém? Então, se o mesmo Espírito que está em mim está em você, como que eu posso olhar para você e não ter empatia, né? E não te amar, e não ter desejo de me relacionar com você, né? De estar bem com você? Não tem como. Nós precisamos entender isso. Se o Espírito que está em você está em mim, nós precisamos nos comunicar. Igual quando Maria foi até Isabel, sabe que o Espírito que estava sobre a vida de uma e da outra se comunicou através dos bebês. É unção de Deus. Então a igreja é isso, é relacionamento, sabe? É comunhão, é união, não é união. É união. Tem crente que Deus me livre. Anda com a cara amassada, parece um pitbull. Dá até medo. Você olha para o irmão, bom dia. Bom dia? Quem tem bom dia? Você não sabe o que aconteceu. Aí faz uma lista de coisas assim, você fica assim, quase que você fala. Usa aquela frase, para trás de mim. É ou não é? Estou falando mentira não, é de verdade que eu estou falando. Então nós precisamos, amado, dar um sorriso, sai da sua casa assim, sabe, você tem Jesus na tua vida, sabe, você já acordou no lucro. Você acordou, está no lucro. Tem gente que não acorda, vai dormir, não acorda mais não, né, Cleitinho? Está sempre sorrindo, é isso aí, sabe, a pessoa olha para você, não vê o pitbull, né, vê um cara, essa pessoa está sempre de bem com a vida, eu vou chegar perto, porque, né, quem quer ficar perto, quem está mordendo? Ninguém. Aí você atrai pessoas para perto de você, para a comunhão, aleluia, já passou 8 minutos, Senhor da glória. Então, queridos, olha lá, vamos ficar em pé, eu quero convidar você a ficar em pé, vou pular um tanto aqui, porque de manhã eu achei que eles tinham sabotado meu relógio, mas não foi não, foi eu que falei muito mesmo, estou falando aqui já há 48 minutos,
Pronto. Passei 8 minutos aqui. Glória a Deus. Então, qual o apelo que eu quero fazer para você? Nós vamos orar agora, né? Mas antes de orar, eu quero fazer um apelo. Você precisa restaurar algum relacionamento dentro da sua família ou dentro da igreja? Você precisa fazer isso? Você está bicudo com alguém dentro de casa? Ou aqui na igreja, alguém às vezes não acordou muito bem, pisou no seu calo sem querer e você já, ficou bravo com a irmã, com o irmão. Você tem vivido uma comunhão superficial ou real? Faz uma avaliação aí dentro do teu coração. Você está disposto a sair do isolamento, se você tem vivido isolado, na solidão? Você está disposto a sair e viver o propósito junto com os outros, na comunhão, andar na comunhão junto com os seus irmãos? Se você está disposto a fazer isso, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Nós vamos orar, sabe? Seja qual for o problema que você está vivendo, se é preciso restaurar a família, se é preciso, restaurar relacionamento, ou se é preciso sair, dar o primeiro passo, sabe, de sair do isolamento, da solidão, para que o Senhor possa te ajudar, possa te estender a mão. Então, vem aqui à frente, não se preocupe com essa pessoa que está do teu lado, porque ela também tem os mesmos problemas que você. Todos nós, quando a gente vem para a igreja, a gente vem porque precisa do Senhor. Somos dependentes do Senhor. A gente não vem para cá porque está tudo bem e nós somos seres superiores. Não. Todos nós, todos os dias, dependemos da graça do Senhor. Precisamos do direcionamento dEle, sabe? Precisamos dEle nos guiando, nos conduzindo. Os nossos amados estarão aqui. Cadê o meu bem? Vai pôr os homens para orar aqui, meu bem? Aqui na frente, aqui? Como que você quer fazer? Pode ser? Então eu quero chamar os nossos pastores, pastoras que estão aqui. Amém? Para que vocês possam se posicionar aqui na frente. É aquele que está precisando, sabe, de dar esse passo. Talvez você não vai conseguir fazer isso agora, porque você está aqui sozinho, a sua esposa ficou em casa, ou a pessoa, que você precisa reconstruir esse relacionamento também não está aqui para você dar esse primeiro passo. Mas venha pela fé e Deus vai produzir a oportunidade para você fazer isso, É a oportunidade que você tem para um recomeço, para um início de restauração na sua vida. Amém? Eu te convido a fazer isso. E nós vamos aqui orar juntos, praticar isso que nós aprendemos aqui, que é dar suporte uns para os outros, sabe? Que é servir de âncora, servir de apoio um para o outro aqui, como igreja do Senhor. Aqui está a igreja do Senhor. Então nós vamos fazer isso de forma profética aí na sua vida, em nome de